estou de acordo que não é exatamente a mesma coisa que o 25 de Abril. O 25 de Abril é uma mudança de regime. O 25 de Novembro é a salvação dessa mudança, portanto, no sentido de termos passado de um regime autoritário para uma democracia, que foi o que aconteceu a 25 de Abril, e a 25 de Novembro evitou-se que voltássemos a um regime diferente. Ora bem, porquê é que eu digo isto com esta convicção toda? eu como tu referiste, eu de facto tenho memória pessoal desse dia, sei o que estava a fazer, sei o que aqueles que à minha volta estavam a fazer e, portanto, eu tinha 18 anos só na altura, mas nessas horas aquilo que fiz foi ensinarem-me como é que se usavam armas automáticas e para a revolução que vinha aí e que estava a ser preparada e que ia acontecer. Era isso que se esperava que acontecesse. Só não se sabia quando, mas ia acontecer. Não. Estava em curso. Estava em curso. Tinha começado, estava em curso. Sim. Portanto, podia acontecer. No sítio onde eu estava havia, enfim, eu não vi, mas sei que era assim, estava um carro parado à porta, era um Citroën Diane, que era que eles tinham as pessoas talvez se recordam, eram 2 cavalos um bocadinho modernizado, que tinha a parte de trás quase arrastada no chão, porque tinha bagageira cheia de armas. Pronto. Isto é, esteve naquelas horas, daquilo não durou muito tempo, naquelas horas, esteve, de facto, em causa saber se Portugal ia ser aquilo que hoje é, isto é, uma democracia liberal, portanto, uma democracia e não iliberal, como agora está na moda e há noutros países, uma democracia liberal, portanto, uma democracia em que todos não só têm direito à palavra e a direito a se exprimirem, a direito a eleger os seus representantes, como existe liberdade para tudo, portanto, no sentido de dizer da formação de partidos, realização de eleições, liberdade da oposição, limitação de poderes, ou se... E agora, vou citar aqui um texto deste fim de semana que acho que estava muito bem escrito no que diz respeito ao que estava em causa. É o texto de António Barreto no Público e que diz que, de um lado, estava uma esquerda que não era democrática, era revolucionária, desejava liquidar a iniciativa privada e o capitalismo, impedir a livre elaboração da Constituição, evitar as eleições legislativas previstas para daí uns meses, afastar a ideia de um Parlamento eleito e plural, erguer obstáculos à criação de um regime democrático parlamentar parecido com o que vigorava em praticamente todos os países ocidentais e europeus. Portanto, pretendiam transformar em órgãos de soberania os poderes de organismos não eleitos, como as comissões de trabalhadores e de moradores, os sindicatos e outros órgãos de poder popular, segundo a terminologia da época. Era exatamente isto que estava em causa. Isto representava 20% do país. Nós sabíamos que representava 20% do país porque tinha havido umas eleições uns meses antes para a Assembleia Constituinte e dessas eleições tinha resultado que 20% do país tinham votado em partidos que apoiavam este projeto, portanto o PCP era o maior de todos eles, mas depois havia uma constelação de outras forças radicais. No Parlamento só estava representada uma, que era a UDP com um deputado, mas estava representada, o resto tinham concorrido, mas não tinham eleito deputados, tinham tido votações irrisórias, mas tinham um poder nas ruas, nas manifestações, no poder efetivo que era muito grande. E aquilo que o António Barreto aqui recorda, que há 2 coisas que são muito pouco recordadas. Por um lado, havia pouca vontade de que houvesse eleições. As próprias eleições de 1975, portanto 6 meses antes do 25 de novembro, essas eleições estiveram em perigo. Vasco Gonçalves, que era o primeiro-ministro, ligado a estes setores, ligado ao Partido Comunista, há declarações dele no sentido de dizer não, é melhor não haver, o povo não sabe, o povo não está preparado. Era o discurso simétrico ao discurso que tinha havido durante décadas, durante o período autoritário, em que o povo não estava preparado, o povo não sabia como é que havia de votar. Portanto, não se podia dar demasiada liberdade ao povo, senão o povo votava mal.
votava manipulado, enfim, coisas que se ouviram, infelizmente, muitas vezes. E depois tinha resultado, enfim, daquelas várias turbulências que houve entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Houve 2 momentos em que, num é uma espécie de inventona, mas pronto, que levou à admissão do general Spínola, Presidente da República, em 28 de setembro de 74, e depois é de facto uma tentativa de contragolpe no 11 de março, do general Spínola, que é derrotada, e a partir daí há uma espécie de aceleração deste processo. E na sequência da aceleração deste processo, nós elegemos uma Assembleia Constituinte, mas os partidos estavam de tal forma condicionados e de tal forma pressionados pela força dos militares e pela força dos militares que nessa altura estavam muito, não eram ainda os militares moderados que dominavam, eram os militares radicais que dominavam, que a seguir ao 11 de março é assinado uma coisa que ficou conhecida como primeiro pacto partidos MFA. Portanto, é uma espécie de compromisso dos partidos relativamente à Constituição que eles próprios vão escrever. Eles, os militares? Não, os partidos não vai haver uma eleição constituinte. Muitos militares não queriam que houvesse essas eleições. Nesse equilíbrio de forças, eles não conseguem evitar as eleições. Essas eleições acontecem no último dia do prazo do programa da MFA, que era no prazo de 1 ano, mas não há problema nenhum, até simbolicamente foi bonito. Essas eleições ocorrem, mas os partidos vão a essas eleições condicionados naquilo que eles poderiam fazer na Constituição. E não eram condicionalismos pequenos. Há muitos documentos, inclusivamente alguns que estão manuscritos pelo próprio Vasco Gonçalves, em que, a par da Assembleia da República eleita pelo povo, haveria um poder que era a Assembleia do MFA, do Movimento das Forças Armadas. Portanto, era uma espécie de tutela militar absoluta sobre o poder político. Havia legislação que não podia ser aprovada pelos deputados, como hoje como em todo lado. Tinha que ser ou aprovada ou sufragada pelos órgãos do MFA, a Assembleia do MFA e o Conselho da Revolução. E muitas outras coisas. Esse pacto só é revisto já depois do 25 de novembro e por causa do 25 de novembro. É revisto a seguir, dá aos deputados constituintes um grau de liberdade que eles não tinham. Os militares abdicam de muitos, os militares do Conselho da Revolução da altura, que já era dominado pelos moderados, abdica de muitos dos poderes. Repara, a escolha do Presidente da República não era para ser por voto universal. O Presidente da República era escolhido pelos militares no primeiro pacto da MFA. Depois é que no segundo pacto passa a haver eleição para o Presidente da República. Mas mesmo assim mantém-se o Conselho da Revolução. Há um período transitório, depois logo veremos como é que é. E depois acabou, pronto, este período transitório acabou em 82 com a revisão da Constituição e o fim do Conselho da Revolução. Mas eles ainda espernearam um bocadinho. E um bocadinho é que eu sou capaz, estou a ser, enfim, ligeiro. Portanto, e a noção de que há aquela noção, agora muito este discurso. Então, portanto, o Presidente da República ia ser mesmo eleito e nunca se percebeu qual é que seria a proporção da representatividade pela Assembleia do MFA, que também é muito discutível defini-la nos seus termos, e pela Assembleia... Sim, claro. Repara, a Assembleia do MFA, há assembleias... Há discussões imensas sobre o que é que era a verdade, o que é que se podia considerar a Assembleia do MFA. Se era um plenário selvagem, como alguns foram, praticamente, em que chegou a ser pedida a pena de morte, a reinstituição da pena de morte, ou se não essa era uma coisa diferente. Esta ideia de que não, isto foi apenas, quer dizer, eu sei que no dia 25 de novembro, porventura, haveria entre os vencedores daquele confronto, porque houve um confronto e houve mortos. Não muitos, mas houve mortos na Calçada da Ajuda. Sim, 3, não foi? Sim, houve, salvo erro, 3, 2 comandos e um que estava dentro do quartel da Polícia Militar. Que eu já não me recordo se era um civil, penso que era um civil. Ou seja, não interessa, são agora. 3 militares que morrem. Três militares que morrem. Um
era afeta a polícia militar, os outros eram comandos, são mortos, nunca se identificou a autoria de quem disparou, porque o problema é que nos quartéis adstritos a este poder revolucionário não se distinguiam os civis, portanto, os militares vestiam-se de civis e os civis vestiam-se de militares. Portanto, havia civis, uma coisa é certa, dentro do quartel havia civis. Havia civis. Se foram esses civis que deram o primeiro tiro ou não, não se Há outro sabe. problema, os tiros não foram de frente, não é? Os tiros terão vindo do edifício em frente ao quartel. Eles estavam a cumprir aquilo que o Costa Gomes, então Presidente da República, tinha determinado, tinham dado instruções via a cadeia de comando, o Ian Jaime Neves, de que os quartéis da ajuda se iam render. O Jaime Neves teria instruções para que podia entrar no quartel da ajuda, porque eles se iam render. A verdade é que quando os comandos vão entrar no quartel da ajuda, há tiros e são mortos. Portanto, há ali uma situação que não é apenas uma questão de confronto, é uma questão mais grave, que é para os militares, não é? Que é disparar-se aquilo que se fosse à traição, não é? Portanto, é uma situação muito complicada. Portanto, isto há um discurso, foi muito repetido nos últimos dias, mas aquilo houve 2 derrotados no 25 de novembro. Foi derrotada à esquerda revolucionária e a seguir foi derrotada a extrema-direita que queria legalizar o PCP. Verdadeiramente, isso não fazia parte do programa. Houve alguém que disse isso, o Jaime Neves disse isso, o Pires Veloso disse isso. Podem ter dito, há um ou outro testemunho em que isso é referido, mas homens isso... não estão satisfeitos. Pronto, podem ter dito umas coisas do género, era preciso... Sofremos tanto, os comandos tiveram houve alturas em que houve tentativas de cerco ao quartel dos comandos, com batoneiras da construção civil e coisas desse género para bloquear o quartel dos comandos. Tudo isto se passou nesse período. É muito difícil imaginar o país. Agora, para terem noção que são períodos diferentes, eu lembrei-me de uma canção. Vais cantar? Não vou cantar. Não vou cantar. O homem canta. Nem pensem nisso. Mas vou apenas ler a letra. Vou apenas ler a letra. É uma canção que toda a gente conhece, mas tem 2 letras. Uma escrita no verão de 75 e outra, não sabemos quando é que foi escrita, mas cantada pela primeira vez em 78. Portanto, já depois. Chico Buarque de Holanda. Pois é. E a canção com a letra de 75 é a seguinte: Seis onde estás... Perdão, desculpem lá. Sei que estás em festa, pá, fico contente e enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente alguma flor no teu jardim. Bem, o enquadramento disto é a Revolução, portanto, período revolucionário em Portugal, e há uma ditadura no Brasil, ditadura militar. Portanto, isto é o espírito. Só que pronto, sim senhora, entretanto, há o 25 de novembro, e o Chico Buarque acha, ou o pai dele, diz que foi o pai que escreveu, Sérgio Buarque de Holanda, que era historiador, fundador do Partido dos Trabalhadores, escrevem outra letra, e a letra passa a ser: foi bonita a festa, pá, portanto, isto é, acabou, já não há festa em Portugal, a democracia já não é uma festa, fiquei contente e ainda guardo, renitente, um velho cravo para mim, renitente. Já murcharam a tua festa, pá, mas certamente esqueceram um nascimento em algum canto do jardim. Portanto, há de haver uma revolução um dia destes. Portanto, estas duas letras da mesma canção mostram bem como há um antes e um depois de 25 de novembro. E atenção, são escritas, é escrito e cantado e celebrado por quem estava com o processo revolucionário antes do 25 de novembro. Portanto, quando hoje se procura dizer, de alguma forma, como está a dizer o PCP, que é uma coisa vingativa, uma coisa contra o 25 de Abril, é falso. É falso porque é assim, havia um projeto que não era o projeto do 25 de Abril, que não era o projeto que estava no programa do MFA, e todo esse projeto esteve em cima da mesa e nas ruas durante aqueles meses. E nas cadeias havia muitas pessoas presas. Eu ontem estive a tentar encontrar, mas não consegui encontrar, eu tenho o livro, mas não consegui encontrá-lo, o livro de um livro, é uma espécie de autobiografia de uma antiga militante do MRP, que depois foi magistrado no Ministério Público, chamada Aurora Rodrigues, que eu conheci quando ela, ainda antes de 25 de Abril. Ela era estudante de Direito,
conheci de reuniões, não interessa. E ela foi presa 2 vezes. Foi presa no 25 de Abril, foi torturada, as estruturas eram, por regra, bastante mais violentas quando as pessoas eram de origens humildes, e ela era de origem humilde. Portanto, foi bastante torturada, depois foi libertada sem isso sequer julgamento, passado 2 meses ou 3. E depois voltou a estar presa. E a descrição que ela faz nesse livro das condições da prisão em Caxias, dos militantes do MRP, eu tive 2 irmãos que eram do MRP e estiveram também lá presos na mesma altura. As descrições que ela faz das condições da prisão, ela não foi torturada, não passou outra vez pelas estruturas que lhe fizeram para ter confissões, mas as condições que lá teve no período pós-25 de Abril eram piores do que aquelas que ela tinha tido antes, e o número de presos em Caxias muito superior. Portanto, não estou a dizer que este fosse o destino final, mas era por onde as coisas se encaminhavam, e havia quem planeasse, quem tivesse a ver se havia essa oportunidade, Quem estava por dentro das estruturas de direção das organizações radicais sabe que era assim. A Zita Seabra, que estava na altura, tinha o escritório dela, portanto, o gabinete dela, à frente do gabinete do Álvaro Cunhal, testemunha de uma forma muito clara como é que as coisas passaram. Portanto, como é que as coisas passaram? Isto no sentido de dizer, a expectativa era que, mesmo nós tendo apenas, ela não diz desta maneira, mas no fundo é isto, a expectativa do Álvaro Cunhal era repetir a Revolução de Outubro. E a Revolução de Outubro é feita como? A Revolução de Outubro é basicamente um golpe de Estado feito numa cidade, quer dizer, aqui seria Lisboa, ou a cintura vermelha de Lisboa, a cintura industrial de Lisboa, que depois tomou conta do país, no caso da Rússia, feita por trabalhadores armados e soldados. Em Portugal parecia tudo muito parecido. Havia soldados radicalizados, havia trabalhadores armados, podia ser que houvesse essa oportunidade. E o PCP preparou-se para essa oportunidade e tinha sistemas de alerta montados nessa altura para fazer avançar ou não fazer avançar as unidades que estavam do seu lado. Quando fez contas, percebeu que ia perder e mandou-as recuar. Neste caso concreto, os fuzileiros, que eram aqueles que podiam ter feito frente aos comandos, porque os paraquedistas não tinham comando, já não tinham estrutura de nada, era caótico. Mas os fuzileiros, se tivessem vindo do seu quartel, que fica ali ao pé do Barreiro, para Lisboa, aquilo podia ter tido um destino diferente. É evidente que havia um equilíbrio no país que já não era esse e já não permitia. E, portanto, as ordens que tinham sido... Contragolpe preparado pelos jornalianos. Claro que havia um contragolpe. Claro que havia um contragolpe preparado, mas houve ali uma altura em que... Era incerto o desfecho. Era incerto, e o Jaime Serra deu ordens para estarem preparados. Jaime Serra era, no PCP, quem fazia a ligação aos militares. E há pessoas que testemunharam isso. E depois houve a contra-ordem, parem. E houve a contra-ordem dada aos militantes que estavam nas sedes à espera que lhes fossem distribuídas armas. E isso é testemunhar, quer dizer, a Zita Seabra andou não era nas sedes, era algumas vezes em casas, andou de casa em casa a dizer, vão-se embora, acabou, vão dormir, isto já não há nada. Portanto, a coisa esteve assim. E, portanto, não venham dizer que agora é uma invenção, porque o risco de irmos para um regime, não agora se era um regime como Cuba, como a União Soviética, ou como Venezuela, não sabemos. Agora, não era uma democracia liberal, isso não era de certeza, porque bastava que fôssemos obrigados a cumprir o primeiro pacto do MFA partidos, não era preciso muito mais. Bastava isso, e bastava que no MFA, a facção que tinha sido dominante até uma famosa reunião em Tancos no verão de 75, essa facção continuasse a ser dominante. Porque é que isto tudo falhou? Eu acho que em parte isto falhou pela determinação do contragolpe que estava montado pelo general Ramalhientes, e também, aliás, o general Ramalhientes, ao contrário também de algumas mitologias, continua a achar que se deve comemorar o 25 de novembro. Eu estive a ler o livro de entrevistas que ele deu, agora, Fátima Campos Ferreira, as passagens que lá estão, e ele não deixa dúvidas sobre isso, acha que o 25 de novembro deve ser celebrado. Agora, com certeza foi ele que organizou o contragolpe. Está bem, mas aqui há uns tempos houve
causa de uma entrevista sobre se devia ser na Assembleia, se não devia ser na Assembleia, que eu assumi que ele também era como o Vasco Lourenço e como o Pedro Correia, que são pessoas muito diferentes e que têm um ativismo completamente diferente.